Nesse instante, nós vamos nos tranquilizando, procurando elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecendo a oportunidade que temos de mais uma vez essa noite. Podemos ler um pouco, estudar e refletir o seu Evangelho, que é uma bênção em nossas vidas, né? Que nós possamos, desta forma, irmos nos ligando às equipes espirituais, aos espíritos familiares que estão em nossa casa, agradecer pela presença e que eles possam nos inspirar da melhor maneira, a fim de que possamos aproveitar o estudo da noite. Que se porventura alguns irmãos que se sentiram atraídos a essa nossa reunião estiverem presentes no ambiente, que eles possam ser envolvidos pelos bons espíritos, aproveitar a reunião para refletir e aprender como nós, e ao término da reunião, que eles possam retornar às suas moradas em paz e que nós possamos permanecer na sua paz, Senhor Jesus. É assim que nós vamos dando por início o nosso Evangelho da noite com a prece que tu nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas malhas da tentação, mas, se possível, livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E aqui estamos nós. Então, eu vou aproveitar que eu estou com super óculos hoje para fazer a leitura aqui do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos ler aqui as causas atuais das aflições, né? É o item 4 do capítulo 5. Diz o nosso Evangelho: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem a sua causa na vida presente, outra fora dela. Quantos homens tombam com suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas, brigas funestas, se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são consequências da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam-lhes o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. E todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer:
Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice de seu próprio infortúnio. Mas, ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Então é isso. O nosso item 5 aqui, causas atuais das aflições, né? Vem nos reportar que nós devemos fazer um exame sincero, né? De tudo que está nos batendo à porta de dificuldade, que encontraremos em nós mesmos os motivos das nossas queixas e das nossas imprevidências, né? Eles nos recomendam que nós já passamos da época de colocar muitas vezes a culpa, a desculpa em fatores externos a nós, né? A sorte, as outras pessoas, a Deus, né? Nós precisamos assumir, de fato, né, o comando desse navio que somos nós, né? Que temos todas as ferramentas possíveis para que ele possa fazer bem a sua trajetória, o seu caminho nesse oceano de dificuldades, de coisas boas, de tudo que faz parte da nossa trajetória até que a gente chega ao último dia de nossa existência na Terra, né? Que nós devemos assumir, né, ali o comando, o leme, né, da nossa jornada e procurarmos fazer da melhor maneira possível esta transição, essa caminhada, né? Sempre procurando de maneira sincera as causas das dificuldades que nos apresentam, a fim de que a gente não fique enganado, não fique perdido no nevoeiro e acabe muitas vezes chocando o navio no iceberg com o Titanic e às vezes morrendo afogado pela nossa imprevidência ali na direção. Então é isso, minha participação. Quem quiser falar, estejam à vontade. Arthur, Rai, Cláudia, Palmíria, só fazer o sinal aí. Arthur, oh, muito bom. Está contigo, meu irmão. Eu fico, ao ouvir esse capítulo, a estudar esse capítulo, né, como fazemos lá na nossa casa também, a gente tem que agradecer cada vez mais de ter o conhecimento da doutrina espírita, né? O kardecismo ele nos dá uma visão assim bem diferente para essas agrúrias que nós passamos. Nos faz entender que tudo é merecimento, todo sofrimento tem origem ou em vidas passadas ou mesmo nessa trajetória, porque nós temos um marco a atingir, um marco a chegar. As outras religiões,
dá assim uma conotação de punição, né? Coisas que temos que passar. Por exemplo, eu estou sendo castigado, estou sendo punido, então possivelmente eu vou para o inferno, não vou para o céu, porque faz parte de um resgate maior, né? E a doutrina nos dá uma visão diferenciada, nos dá a possibilidade de nos enxergar, né? Nos olhar plenamente dentro de nós mesmos para buscar as respostas para tudo que nós passamos nessa vida. E com isso, então, quando eu consigo descobrir a origem de tudo que eu estou passando, já é o primeiro passo para a minha recuperação, para a minha regeneração, né? Então, é isso que eu percebo, né? A grande diferença que nos faz, que no meu caso me fez ir procurar a doutrina espírita, em função de que problemas todos nós temos ou trazemos para esta vida, ou absorvemos em função de convivência profissional, pessoal, né? Então temos que ter esse poder de absorção que a doutrina nos explica, que nós temos que ter aceitação para tudo que vem, não maldizer a Deus, pelo contrário, agradecer a Deus pela oportunidade de estar resgatando, porque com certeza estará aliviando a nossa carga na nossa partida para o plano espiritual, né? Então, a gente tem que sempre, quando inverter o pensamento de achar que o que vem, que para nós pode ser ruim, mas se invertemos pensar que é uma bênção, nós já começamos a nos entender mais evoluído espiritualmente. E isso realmente é uma redenção para o ser humano, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar de contribuição para todos, né? Grande Muito abraço, bom. boa noite. Muito bom. Próximo, Beth, Cláudia, Rai. Quem vai agora? Rai? Pode ser eu? Pode, lógico. Pode Então, sim. é importante, né? Esse item, ele traz muitas reflexões, né, para nós. Mas o que eu me atenho aqui, fala aqui dos pais, né, que são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências, né? E no princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, né? Do egoísmo e de toda a vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Tem muita coisa aqui, né, para refletir, mas me chamou mais a atenção esses parágrafos, porque nos chama aí a responsabilidade de nós, pais, né, em relação a esses espíritos que nós recebemos para encaminhá-los aqui conosco, né? E muitas vezes a gente, pela nossa fraqueza e até por comodismo, acaba sendo indiferente a um comportamento do seu filho, de uma indisciplina que você não sabe corrigir, você deixa passar, né? Você não sabe conversar, muitos não sabem nada, já bate na criança e até maltratam, né? E quando ficam adultos, né, a gente acaba acolhendo aquilo que nós implantamos nessas crianças, que se tornam adultos sem paciência, como nós fomos com eles, e assim por diante, né? Ele fala para nós. Nós temos que colher aquilo que nós semeamos naquele espírito. Porque ali ele está como criança, né? Mas é o espírito que está ali na criança, né? E receberemos a falta de respeito e a ingratidão. Então, eu tenho certeza, né? A doutrina espírita ela vai nos esclarecendo assim, ponto por ponto da nossa vivência do dia a dia, no nosso lar com a família. As dificuldades que você atravessa com a família têm uma razão de ser. Então,
Quando você se atém a isso, que a doutrina te alerta, você se esforçando para melhorar aquela realidade, você consegue vencer. Muitas vezes demora, é uma coisa que é até muito amarga, né? Muitas vezes, mas chega um período que você consegue resolver aquela questão, né? E eu acho que esse momento, como ele fala, atuais das aflições, que nós vivemos agora, essa pandemia, tantas reflexões importantíssimas que ela tem nos trazido, e todo dia eu vejo uma coisa diferente, né, para refletir sobre, né? E, acima de tudo, nós sabemos que é Jesus, não tem saída, é o caminho, a verdade e a vida, e é através dele que você vai aliviar. E uma coisa que eu tenho muito batido nessa tecla, até hoje lá no centro, conversamos muito sobre isso, é que você não precisa agravar a sua dor, porque é tudo muito pesado. Então, se você tiver a sua fé, se você fizer suas orações, como nós temos a prática do Evangelho no Lar, de respirar antes de uma atitude mais intempestiva, e você conseguir silenciar naquele momento, de repente até sair, dar uma volta na rua, depois voltar para casa e tomar uma decisão melhor, pedindo a inspiração dos bons espíritos, né? A gente vai aliviando essas aflições. Não quer dizer que você vai terminar com ela, porque nós não somos coitadinhos, a gente está aqui porque tem que sofrer mesmo e acabou. Isso é fato. Mas não quer dizer que tem que ser tão pesado, né? Porque nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum avô, qualquer pessoa que tenha um ser na sua responsabilidade para orientar, quer que ele sofra. Não é? O que nós passamos lá atrás para criar os nossos filhos, foi difícil, num tempo diferente, você não quer que eles passem por isso, mas o que eles tiverem que passar, você não vai poder sair do caminho. Então, da mesma maneira, o Pai Criador, Jesus, a Mãe Santíssima, todos os mentores que eu faço muito no colo, eles realmente fazem de tudo para que a gente não seja tão pesada a nossa caminhada, mas é a nossa escolha. Ele fala aqui num trecho disso, que é a nossa escolha. A gente ainda escolhe caminhar por essa dor, que não precisa ser tão amarga e tão pesada, mas a gente se coloca como coitadinho, só você sofre, só a dor é minha, só eu que sofro, ninguém olha por mim, todo mundo não presta atenção na minha dor, não me ajuda, e assim fica nesse mimimi, e a gente não vai para frente, não é? Então, a gente tem que muito refletir. Olha, abençoadamente, temos essa doutrina espírita que esclarece ponto a ponto todo o sofrimento que a gente passou, está passando e que vamos passar, porque ainda carregamos a nossa personalidade incisiva de querer lutar contra Deus, né? E isso ainda. E poderia ser tão leve, né? Não há felicidade nesse mundo, né? A felicidade não é só plena, não existe aqui, mas ela pode haver a felicidade mais amena, mais tranquila, mais serena. Sim. É isso. Muito bom, Beth, muito bom. Estamos num eterno aprendizado. E agradecer a doutrina, que ela nos dá a ferramenta para que a gente possa, mesmo em determinadas lições, a gente não aprendendo a lidar com a situação, a gente, enquanto está na Terra, a gente tem a possibilidade de fazer diferente, né? De tentar retomar algumas coisas que fizemos mal, essa educação dos filhos, por não sabermos lidar com algumas situações, nós, graças a Deus, nós vamos tendo a chance de fazer diferente, né? Então, isso é bem bacana. Rai? Melhorou a garganta? Ai, melhorou, graças a Deus, estou bem. E preciso falar para vocês que depois dessa semana eu fiz um novo exame, o médico pediu um novo teste, e acredite, eu estava com Covid também. E não passei, ele passou como uma brisa, Sim. e eu só tive
tosse e foi indicado que realmente eu estava com Covid. No entanto, o médico pediu outra tomografia, o pulmão estava limpo. E ele falou, olha, a senhora teve, mas não entendi, porque que agora acusou, mas está com anticorpos, está bem, passou. Ainda ele brincou comigo, a senhora nem sentiu, né? Eu falei, não, se não fosse a tosse... Mas foi impressionante, viu, gente? Mas eu estou ótima, a Catinha também, viu? Graças a Deus. Então, passando aqui nas nossas provas, né, atuais, né, causas atuais das aflições, todo dia nós passamos, né, uma afliçãozinha na nossa vida, né? Ora é um familiar passando por dificuldade, outro doente, outro desempregado, né? E esses surtos que nós passamos na vida. E assim, no decorrer da nossa vida, nós vamos aprendendo decifrar um pouco, né? Por que isso acontece conosco, né? E nós, graças a Deus, por muitos anos, nós vivemos com aquele véu, né? Que nos impossibilitava de nos conhecer, de conhecer o nosso caminho, de saber lidar com as nossas aflições. Mas, graças a Deus que conhecemos o Evangelho, né, Consolador, a doutrina, e através do nosso trabalho, do nosso aprendizado, da nossa perseverança, né, nossa dificuldade mesmo de conseguir ir, de querer continuar, nós viemos aprender o quê? A bendita reforma íntima, né, a transformação interior. E, através dessa reforma interior, nós conseguimos assimilar as nossas provas, as nossas expiações, aí que nós viemos a aprender por que tantas coisas acontecem no decorrer da nossa vida. Aí nós falamos, puxa, então é isso, eu tinha provas, eu tinha expiações, como que eu demorei tanto para compreender que era isso que me fazia sofrer, né? E que, por causa disso, eu também fazia alguém sofrer. E como nós estamos aprendendo aqui, nossos familiares, as doenças, né, de muitas pessoas que nascem doentes, que vivem doentes, né, provavelmente são expiações, familiares, né, provas, e nossa vida continua assim. Nossas ansiedades nos levam ao quê? A sofrer pelo futuro, né? Dizem que o ansioso, ele vive no futuro, e o depressivo vive no passado. O que nós precisamos? O equilíbrio, né? Saber lidar com isso. As ansiedades, as depressões, os familiares. E assim nós vamos aprendendo que as aflições, elas podem, sim, fazer parte da nossa vida com mais suavidade. Porque agora nós temos um suporte para saber lidar com isso. Nós sabemos de onde nós viemos, para onde nós vamos voltar, por que tudo acontece conosco. Em relação ao nosso filho, como a bem colocou, né? Nós criamos nossos filhos de uma maneira, nossos filhos criam nosso neto de outra. Nós não concordamos, muitas vezes, com como eles estão criando os filhos, mas, como a Beth falou, cada um está no seu momento, cada um está no seu aprendizado. Por mais que você fale errado, você é de uma geração de outra. No entanto, o que nós podemos... Fala devagar, Rai. Nós estamos ensinando, encaminhando muito rápido. Eu sou elétrica, viu? Não, é porque dá microfonia. Tá. Tentamos auxiliar no que for possível, né? E assim, como diz, né, o Chico, ele falava que ele vivia entre provas e expiações, mas ele vivia entre o dever e a disciplina, né? E que ele era feliz, assim, vivendo entre o dever e a disciplina. Óbvio que nós estamos longe de viver com a disciplina dele como o dever que ele exercitava. Mas um pouquinho que nós estamos exercitando agora vai nos servir muito para aliviar nossas dores, né? E que nós possamos também ser mais disciplinados, né? Pôr mais em prática a nossa reforma interior mesmo, para que nós possamos também ajudar essas pessoas que nós
aceitamos como familiares, né? Tá bom, gente. Muito bom, Rai. Palmira, para falar? Eu vou falar o seguinte, que o tema, né, causas atuais das aflições, a gente tem que prestar atenção, porque a gente pode estar trabalhando as causas das futuras aflições, porque ainda, apesar, você falou de causa própria, né, que apesar de termos essa chave, né, que abre os segredos das coisas, que é a doutrina espírita, que veio abrir muitas portas de ignorância que tínhamos, né? Ainda não sabemos o que fazer com essa ferramenta. Eu percebo ainda que precisamos de ter um agente realmente de mudança interior, né? Que são geralmente 2 agentes, né? A gente muda pelo amor e no papel do Cristo Consolador, que vem sempre nos inspirar, nos socorrer, e ele nos faz mudar. E, às vezes, a própria dor, a própria aflição, que também é um outro agente de mudança, né? A gente observa, até comentamos isso, que muitas pessoas que saem do coma dessa pandemia, apesar de todo o sofrimento estendido por longos dias, saem de uma forma muito renovada, a observação da mudança da pessoa é muito forte, é muito visível. Então, a dor, apesar das aflições, apesar de nós não querer passar por elas, é um agente transformador muito importante, porque a gente ainda não compreende fazer a nossa mudança apenas pelo amor, né? A gente ainda não consegue, com afinco, nos transformar. Então, há ainda necessidade, por conta do nosso livre-arbítrio, né? São todas nossas opções de vida. E é tão notório que a gente estava assistindo a televisão e viu como aqui a gente está sem internet, a gente já estava assistindo aquela dança dos famosos. E o Fábio observou uma coisa que eu tinha observado a mesma coisa, que um dos jurados, que anteriormente, há muito tempo atrás, a gente via julgando, ele era muito arrogante, ele era muito prepotente, porque ele entendia de dança. Então, ele punha defeito em todas as danças, o passo estava errado, não concordou isso, não olhou para cá, não viu para lá, ele via todos os defeitos. Mas eram pessoas que estavam ali brincando, né, de dançar nessa. E dessa vez que ele estava julgando lá, foi impressionantemente tão diferente, mas com tanta humildade, com tanta nobreza, com bondade no olhar. Então, e o Fábio, e eu percebi isso e fiquei quieta, né? Falei, nossa, acho que eu estou vendo coisa, eu, né? Pensando em coisa. Falei, esse cara ficou na UTI muito tempo por conta do Covid, né? E o Fábio logo falou, nossa, como mudou, hein? Precisou ficar lá e tal. E foi muito visível, e a gente nem o conhece, conhecemos de duas formas que ele julgou, né? As pessoas. Então, essas aflições são muito importantes na nossa vida, desde que façamos dela também bons instrumentos, né? Porque senão estaremos guardando causas de futuras aflições, não nas coisas passadas, mas sim nas atuais. É importante que a gente observe que, apesar de todo o conhecimento que temos, que tenho, apesar da doutrina espírita escancarar muitas verdades, a gente ainda tende a viver numa materialidade, não nos tratando como espíritos eternos, né? Ainda muito material, muito preso. Parece que a gente vive ainda num casulo material, né? E precisamos quebrar isso, que é muito difícil ainda, né? Por conta das nossas pequenezas, das nossas imperfeições, mas é uma luta. Eu acho que a gente tem que observar a si próprio, conhecermos a nós mesmos e ver ainda o quanto nós precisamos focar, né? Não observar só no foco no outro, mas principalmente na gente, que a gente precisa melhorar e sair do casulo. Muito bom. Claudinha, quer falar um pouquinho para nós?
Sei que você é faladeira, viu? Te vejo falando nas palestras por aí. Quantos minutos ela tem? Tem bastante, sim. 5. Cláudia? Não, tá. Então, aí... Fala, Arthur, pode falar. Oi. Só um minutinho, eu gostaria... Deixa a Cláudia falar, depois, se tiver um tempinho, eu gostaria de falar. Então, só, primeiro, agradecer a oportunidade de estar participando com vocês. Inclusive, nós montamos um grupo nas terças, e estamos fazendo evangelho online também. E vocês imaginam que estamos no mesmo capítulo. Olha que engraçado. É isso aí. E agora, constantemente, de 2 semanas para cá, esse tema está vindo muito para mim, né? Eu acho que eu tenho que aprender mais. Todos nós. Eu acho que o aprendizado, o Papai do Céu está falando, aprende, minha filha, vai estudar, aprende, para ter que ficar sofrendo aí. Agora, assim, o que eu acho que mais para mim me toca é que a gente vê que não existe vítima, né? Nós somos os protagonistas da nossa vida. Se a gente está nessa situação com aflições, é porque o aprendizado ainda não foi 100%. E quando a gente aprende, vem outros tipos de aflição para a gente aprender, né? Mas Deus é tão bom, tão generoso, somos tão amados, que Ele não nos pune. As nossas causas, né, que fazem o nosso sofrimento. Então, se a gente procurar tornar-se um pouquinho melhor, o nosso futuro já vai ser um pouquinho melhor, né? É isso, porque vocês já falam tão bem que não sobrou nada para mim. Muito bom, Cláudia, muito bom. Arthur, obrigado, Cláudia. 2 minutinhos, Arthur, pode falar. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o que é que nós, participando assim de um evangelho como o nosso, eu aqui em Cuiabá, vocês em São Paulo, parece que todos são de São Paulo, né? E eu vejo que a cartilha, vamos chamar de cartilha, o abecedário, é a doutrina. Mas a linguagem que nós usamos é como se fosse uma linguagem comum a todos nós, como se fosse uma libra ou de sinais ou uma forma da gente se comunicar e ser entendido. Não é porque sabe o português, porque poderíamos estar falando aqui de aulas de matemática, de economia, né? Qualquer outra coisa, mas estamos falando de aula como eu presenciei hoje aqui com a Beth, com a Rai, né? Com vocês dois. Então, tudo isso é a consolidação pela linguagem da doutrina espírita. É isso que eu começo e que nos faz refletir que quando vem um problema, outrora a gente blasfemava, hoje a gente pensa, peraí, será que é para eu aprender com esse problema? Não é? Então, veja que é uma linguagem que nós desenvolvemos ao começar a estudar a doutrina espírita. Boa noite a todos aí, viu? Muito obrigado. Muito bom. Então é isso. Nós estamos chegando ao final do nosso evangelho. Agradecer a todos os participantes, aqueles que não puderam vir, vibrar pelo Ricardo, que sempre participa conosco, vibrar pelo Serginho, por todas as pessoas que compareceram ao nosso evangelho, que eles possam estar sendo tratados e cuidados onde estiverem pelos bons espíritos e que a gente possa ter uma noite de paz e que possamos acordar amanhã muito animados para continuar seguindo a nossa trajetória, tá bom? Muita paz a todos. Então é isso. Boa noite. Beijo, gente. A avó do Vitinho foi ontem lá. Foi com o Vitinho, fez o tratamento, saiu de lá feliz. Encontrou com uma amiga antiga lá, foi uma festa. Olha que beleza, graças a Deus, ela está precisando muito. Deu tudo certo.
Rai, Tchau, Arthur, Rai. Tchau, Cláudia. Arthur. Tchau, Cláudia. Prazer te Beijo, rever. Beth. Até amanhã. Vamos Saúde. firme. Vocês. Obrigado, Amém. vocês Tchau. também. Jesus abençoe a todos os lares. Viu? Oi? Palmira e seu sobrinho já estão nas vibrações. O nome de Deus já está lá no... Obrigado, Obrigada. obrigado. Obrigada. Obrigado. Muito Deus obrigada. abençoe.